fui... Tá, obrigado. Não, tá, obrigado. Tá ok. Confesso que de ontem para hoje fui ficando impactado, né, pelas palestras e deu uma invertida aí que quero ver se o Fume, né, vai... Cadê ele? Opa, está aí. Então, hoje temos um diálogo aí, vamos ver. Bom, então, o título, né, da minha fala é a significação do conceito em matemática durante a escolarização. A minha formação, como foi dita, é licenciatura em matemática, e eu, por esse percurso aí, né, depois fazendo mestrado e doutorado na área de ensino, fui para a Faculdade de Educação e lá eu trabalho com metodologia de ensino. Então, o meu olhar para matemática é como professor de matemática, como educador matemático. Então, não vou aqui falar da história da ciência, mas é como é que nós nos apropriamos, né, desse movimento mesmo de produção do conhecimento, pensando nas questões didáticas, né? Vou ver se esse bicho aqui dá certo. Então, um possível caminho, né, para a discussão do tema proposto, nós vamos pegar aí o que nós chamamos do movimento histórico-lógico. Vejam que eu já faço uma inversão, porque, ao invés de falarmos do lógico-histórico, eu estou pensando aqui nesse movimento histórico-lógico. E vou justificar isso do ponto de vista da formação, do ponto de vista de como nós consideramos os processos de ensino e aprendizagem. Então, vou começar com um problema desencadeador, e, a partir desse problema desencadeador, depois nós veremos como é que a gente fundamenta a nossa proposta, tendo como pressuposto a teoria histórico-cultural e, particularmente, a teoria da atividade. Como é que nós nos fundamentamos para fazer essa discussão com vocês. Então, o problema desencadeador que a gente coloca é esse aí. A primeira coisa, como é que a gente foi inspirado, ainda não é o problema, mas o que nos inspirou, né, para bolar o problema, foi a partir das concepções do Caraça, né? O Bento Jesus Caraça foi um grande influenciador na minha formação. Quando eu estava na graduação, tive acesso ao livro do Bento Jesus Caraça, chamado Conceitos Fundamentais da Matemática, onde, pela primeira vez, eu vi que os conceitos tinham nexos, né? Ou seja, que eles conversavam um com o outro, né? Porque a gente perguntava para os nossos professores lá na matemática, aquela famosa pergunta que todo aluno faz, por que eu estou vendo essa matéria? No final do curso você vai compreender tudo. E confesso que vocês todos devem ter essa experiência, que no final do curso não dá para a gente fazer ter essa visão da totalidade mesmo, e como é que se compõe, vamos dizer assim, um curso de licenciatura. E lá no Caraça tem esse episódio da história, né, que é muito interessante. Vou ler para vocês. Ele diz que Heródoto, ao fazer a história dos egípcios, refere-se deste modo às origens da geometria. Disseram-me que este rei, Sesostris, tinha repartido todo o Egito entre os egípcios e que tinha dado a cada um uma porção igual e retangular de terra, com a obrigação de pagar por ano um certo tributo, que, se a porção de algum fosse diminuída pelo rio Nilo, ele fosse procurar o rei e lhe expusesse o que tinha acontecido à sua terra. Que, ao mesmo tempo, o rei enviava medidores ao local e fazia medir a terra, a fim de saber de quanto ela estava diminuída e de só fazer pagar o tributo conforme o que tivesse ficado da terra. Então, isso é, de acordo com Caraça, um episódio aí da história. E aí, a partir desse episódio, nós pensamos num
problema para discutirmos tanto medida como a introdução aos números racionais, pensando aí no conceito, na representação fracionária. Então, o problema que nós colocamos para os alunos é este, que eu chamo de problema desencadeador. Cordas 1000 é um estirador de corda encarregado pelo faraó para medir os terrenos que foram distribuídos para o cultivo às margens do rio Nilo. Ele mede apenas a lateral do terreno, pois a medida que lhe interessa mesmo é o quanto o Nilo inundou de terra cultivável às suas margens, pois os impostos serão cobrados descontando essa porção de terra. Ao medir a lateral do terreno no papiro, Cordas 1000 contou 6 cordas inteiras, mas percebeu que sobrava um tanto dessa lateral em que não cabia uma corda inteira. De que forma Cordas 1000 poderá comunicar o tamanho do terreno para o faraó? Faça uma representação da sua solução. Então, nós colocamos esse problema para os nossos alunos. A gente já fez isso tanto lá com os alunos na graduação, quanto para crianças mesmo, de quinta série, quarta série, né? Colocando, então, como desafio para que eles possam, daí, ter uma compreensão de como é que aí vamos dizer, o nascedouro, né, da fração, né, da representação fracionária. Depois disso, né, a gente faz o que nós chamamos de... nós vamos fazer uma síntese, a gente faz essa síntese com eles, a gente dá um barbante, né, para que eles façam a medição, e o que acontece? Quando estão medindo, né, a mesa, uma coisa que a gente pede para medir, eles vão ver que, como sobra corda, né, sobra terreno, e quando eles vão medir com a corda não é possível, então eles precisam, de algum modo, arranjar uma subunidade, né, para poder fazer a nova medida do terreno que está faltando. E aí, claro, isso dá uma discussão muito interessante, eles vão na lousa fazer a exposição, aí nós vamos discutir, será que os números que eles estão usando são esses mesmos? Como era a escrita na época egípcia? Tinha numerador na época? Não tinha, né? Então, tudo isso dá para a gente fazer uma boa discussão para ver daí a gênese mesmo, né, do conceito. E aí, quando vamos fazer uma sistematização, claro que esse é só um pedacinho da sistematização, isso dá a possibilidade de irmos discutindo até os números reais, né, mas nós vamos fazer uma discussão só mesmo para eles perceberem como é que se dá esse processo. Então, o lado do terreno, a corda, e daí... Por que você não está indo, né? Como eles vão medindo, né, a terra, até perceber que sobra o terreno. Então, vamos de novo vendo qual que seria uma subunidade para isso. Nós podemos fazer tantas divisões quantas forem aquelas que, no final, será possível caber no pedacinho de terra que está sobrando. Então, isso é tudo feito na sala, né, uma dinâmica, né, que se estabelece. E aí a pergunta é, como representar essa medida, né? De novo, vamos fazer toda uma sistematização, até vocês devem saber que, como os egípcios eles não precisavam ter um numerador. E por que não tinham um numerador? Porque era uma corda só, né? Era corda, era daquela corda que estava sendo subdividida, né? E aí a gente coloca um outro problema, que, a partir dessa solução, mais uma vez, eles são desafiados para daí ver como é que
precisam arranjar uma corda que seja comum para medir dois terrenos que tiveram sobras de terreno diferente, né? Então, o faraó avisou para Cordas Mil que Uno Papiro deverá pagar também o imposto correspondente a outro terreno que lhe foi arrendado, situado na outra margem do rio. Informou também que a medida da lateral desse terreno corresponde a 7 cordas e mais um dos 5 pedaços iguais em que foi dividida a corda. Surgira para Cordas Mil um modo de obter um pedaço da corda que possibilite resolver o problema colocado pela faraó para medir os 2 terrenos do Uno Papiro e faça uma representação da solução. Vocês imaginam o que vai acontecer? Alguma ideia? O que pode surgir daí? O que a gente desencadeia, né, como, né, para eles terem uma compreensão, né, do que é arranjar uma corda que seja comum, porque eu tenho que arranjar agora um instrumento, né, de medida que permita fazer a comunicação lá para o faraó, de modo que ele tenha a compreensão exata, né, de como é que eu posso somar os 2 pedaços de terras que sobraram, né? Então, é um problema que dá para a gente discutir com eles o que são as frações equivalentes, né? Como é que nós vamos construir frações equivalentes, uma fração que tenha o mesmo denominador e que daí sim, ou seja, uma subunidade, né, que seja comum para medir os 2 terrenos. Ok? E é muito interessante quando a gente discute esse problema, porque dá para a gente discutir fração imprópria, fração própria, dá para discutir número misto, redução ao mesmo denominador, adição de fração, subtração de fração. Com esse problema, a ideia, né, do problema desencadeador é exatamente para que daí eles percebam como é possível, a partir de um fragmento, vamos dizer assim, da história, né, nós fazemos essa discussão de modo que eles tenham uma possível compreensão de como isso foi um problema colocado num determinado momento social e que precisou de uma solução que foi dada por um sujeito que estava encarregado, ou seja, tinha a competência, vamos dizer assim, para propor a solução. Bom, então, para a nossa reflexão, não estou entendendo por que ele está falando. Que conhecimentos foram preponderantes para a formulação da proposta da atividade de ensino? Isso aí seria interessante da gente dar uma pensadinha aí, né? Porque eu acho que é isso que é o cerne da nossa discussão hoje aqui, né? Como é que nós discutimos esses processos de significação mesmo, né, do conceito na sala de aula, com os nossos alunos, com os futuros professores ou com as crianças mesmo, né? Então, para organizar essa atividade de ensino, o que o professor precisa? Vamos pegar a discussão hoje que o Fumi estava fazendo hoje à tarde, que talvez dê para a gente, eu pensei um pouco no que ele apresentou hoje à tarde, e nós temos alguns elementos aí que dá para a gente discutir. O que é necessário? Sim. Não, de uma maneira geral, como... Uhum. Pode falar, Fábio.
Uhum. História, né? História do conceito, né? Isso certamente é um elemento da maior relevância, né? E isso é uma coisa que se torna muito difícil para o professor, para ele organizar uma atividade de ensino, considerando os aspectos históricos, né? Como você colocou hoje à tarde mesmo, né? Porque o domínio, né, da história do conceito só factual, né? Ele não dá possibilidade de você fazer propostas que sejam desencadeadoras de todo esse processo de aprendizagem, porque ele precisa, na verdade, dos nexos, né, dos nexos conceituais que é dado pela própria história do desenvolvimento do conhecimento, né? Exatamente. Bom, então, o nosso ponto de partida é uma concepção sobre o modo, né, de apropriação do conceito, né? Quando se faz uma proposta como essa, tem aí por trás, como eu acho que nós devemos considerar em qualquer que seja a proposta de ensino, tem daí sim uma concepção de como se dá esse processo de apropriação dos conceitos. E então é sobre isso que eu vou falar para vocês daqui para frente, para ver como é que a gente justifica propostas como essas que a gente se utiliza da história da matemática, mas como elemento desencadeador mesmo dos processos de apropriação do conhecimento, considerando todo o desenvolvimento de produção da cultura humana, né? Para dar elementos para que o sujeito tenha esse tipo de compreensão. Então, o primeiro pressuposto é que é na atividade coletiva que os sujeitos se apropriam de significados, né, e culturais, e criam um sentido pessoal sobre o que realizam. Ou seja, isso que parece uma coisa tão banal, não é óbvio, né? Não é tão óbvio, né? Até porque só recentemente nós temos considerado isso como sendo da maior relevância para os processos de ensino e aprendizagem. Então, esse é um pressuposto básico, e daí a atividade de ensino, como é que nós organizamos a atividade de ensino de modo a dar possibilidade que, nesses processos interativos, nós possamos nos apropriar do que o homem produziu historicamente, né, na solução dos problemas que as interações sociais e que a sua interação com o meio também possibilitou desenvolver. O caso lá do exemplo do Cordas Mil, né, a gente fala do Cordas Mil, porque daí é para criar toda uma situação mais lúdica, né, com os alunos, fica claro que existiu, num determinado momento, o desenvolvimento da propriedade privada fez com que aparecesse a necessidade do controle das medidas, primeiro das quantidades discretas e depois das contínuas, né? Mas bem depois, porque as terras não tinham tanta importância assim como quando se vai fazer hoje um banco na Avenida Paulista. Já pensou o Itaú e o Bradesco brigando por um pedacinho de terra na Avenida Paulista? Tem muito, muito valor, né? Um colega meu disse que quando fizeram a Transamazônica, os caras mediam só a frente do terreno e para o fundo não dava para medir, então você podia se apropriar o que pudesse, né, na profundidade. E é perfeitamente compreensível, né? Não dava para entrar lá na mata, né? E desse jeito, então, o Bradesco, o Silvio Santos se apoderaram de muitas terras naquele pedaço lá. Então, a significação, esse conceito de significação, eu acho que ele é muito interessante para que nós possamos entender, inclusive, por que eu fiz aquela inversão do histórico e lógico, né?
Então, a significação compreende a criação e o emprego dos signos existentes pela atividade prática, configurando-se como uma generalização da realidade que se materializa pela linguagem, em todas as suas formas de manifestação. Então, é nessa perspectiva que nós estamos tratando aqui da significação. Então, a significação, vocês imaginam um sujeito que está trabalhando numa oficina de sapateiro, né? Então, nessa oficina, o processo de aprendizagem que se dá entre o artesão, né, e o aprendiz é muito mais, ele se dá em todas as dimensões, né, nos gestos, né, na fala, né? E no final desse processo, o sujeito sabe o que é fazer o sapato. Ele tem todo o processo que vai levando a compreender o que é a materialização, o que é a objetivação da sua atividade. Então, a significação nós estamos vendo como esse processo. E não apenas quando eu digo sapato, é claro que nós temos aí o significado, né, de sapato, mas não está presente esse movimento histórico, todo esse desenvolvimento histórico que a humanidade teve, né, e que algumas pessoas tiveram, né, vivenciaram, quando, na época, né, da criação do conceito, né, e que hoje nós temos o conceito e usamos sem ter essa compreensão de como ele foi formado. Então, quando se dá um problema desencadeador como esse que eu coloquei agora, é para perceber como é que é esse processo de significação, como é que é esse processo de compreensão do conceito, como é que é esse processo onde ele vai se formando por essa necessidade e chega a um determinado momento em que ele está encarnado, né, em que ele está expresso numa palavra. Quando eu digo 3/5, esse 3/5 vem na cabeça de vocês uma imagem, né, de uma representação, né, de quantidade, e essa representação ela teve esse movimento histórico porque foi imposta, né, por uma necessidade colocada socialmente, né, nas relações entre os sujeitos. Então, essa significação ela guarda em si a experiência social da humanidade. Ontem, quando Arthur, como é que é? Não, Arthur é o da Távola Redonda, o seu é o Hélio falou, né? Quando o Hélio falou de mesa, foi você que falou de mesa? Não sei quem foi, né? Da mesa, da cadeira, né? Foi da cadeira. Então, quando nós falamos a cadeira e fazemos a diferenciação, é porque exatamente temos aí uma experiência social, né, da humanidade que está ali materializada na cadeira e que nos dá, então, nos forma a imagem, né, quando eu falo cadeira e falo poltrona, forma a imagem de um objeto diferente do outro. E o outro aspecto é que o campo é um campo de possibilidade na qual a experiência social da humanidade se torna a experiência do sujeito. E aqui é que está um grande problema para nós, professores de matemática e de qualquer área, né? Porque todo esse movimento do conhecimento que foi acontecendo ao longo da história, ele está encarnado, vamos dizer assim, em determinadas palavras, né? E fazer esse movimento de volta para que nós possamos nos apropriar de como é que ele se desenvolveu, é muito difícil, e nós, muitas vezes, e aliás, na maioria das vezes, deixamos de considerar esse processo, né, de significação que é tão especial e tão necessário para que nós possamos nos apropriar do conhecimento humano. Então, são esses elementos que estão, quando nós falamos, né, colocamos no título a significação, são esses elementos que nós estamos considerando aí como sendo importantes, né, relevantes para a discussão desse conceito. Então,
ainda como decorrência desse pressuposto, o que nós defendemos, então, é que a comunidade educativa é o lugar da produção desse significado. Então, a comunidade educativa, seja qual for o espaço, ela tem como como sendo o seu atributo máximo é fazer com que haja esse processo de compreensão do que está sendo produzido naquela comunidade. Então, tanto o sujeito que chega novo a uma comunidade, ele tem que se apoderar e se apropriar desses conhecimentos para que lhe permitam um processo de comunicação. Então, a comunidade aqui é o lugar de produção e apropriação de significados constitutivos de sentido das ações dos sujeitos que realizam a atividade pedagógica. Nós precisamos considerar esse espaço, né, de formação como aquele que propicia, né, a compreensão do conceito que está em jogo, que está em movimento. Então, a formação do professor de matemática implica na aprendizagem, né, da docência e a necessidade de criar e desenvolver atividades de ensino de forma colaborativa. Por quê? Porque o pressuposto é que nós estamos tratando aí de uma comunidade que precisa socializar e precisa desenvolver os modos gerais de apropriação de conhecimento de uma maneira efetiva. Então, o que sintetiza, vamos dizer assim, isso que a gente veio falando até aqui, e nós vamos continuar nessa mesma perspectiva, é que a necessidade humana, ela precisa, de algum modo, ser satisfeita, né, e ela precisa, de algum modo, ser objetivada, né, aquilo que nós idealizamos como sendo importante, né, para satisfazer essa necessidade. O Marx vai dizer que é pelo trabalho, né, como uma ação dirigida a um fim, e o Vygotsky e o Leontiev daí pegam o conceito de atividade e que se aproxima, né, e que, na verdade, é quase que uma aplicação, né, porque aqui o Vygotsky e o Leontiev vão pegar muito mais como é que, nos processos psicológicos, né, nós podemos também considerar como tendo uma mediação que me permite chegar a objetivar aquilo que tinha se pensado idealmente. Então, nós temos um plano, estabelecemos um plano para concretizar um determinado objetivo, e esse plano, então, é colocado em movimento, tem uma ação dirigida a um fim, tem um plano, um objeto ideal, e esse plano de ação me leva à objetivação, me leva à produção daquilo que eu tinha pensado idealmente. Daí nós precisamos de instrumentos de operação, esses instrumentos de operação, daí nos permite chegar à objetivação. E esse movimento aqui, que não é uma seta, né, é exatamente porque isso não se dá de uma forma linear, né? Ou seja, todos nós sabemos que aquilo que pensamos, aquilo que idealizamos, a concretização nunca é feita de uma forma linear, porque daí nós temos, na relação com o objeto, ou na ação que nós desenvolvemos e com a utilização dos instrumentos, nós certamente iremos concretizar o nosso objetivo, não totalmente igual como aquilo que nós idealizamos. Eu vou dar um exemplo do Michelangelo, né? O Michelangelo, quando foi fazer Davi, né? O mármore que tinha sido dedicado para fazer o Davi, tinha mais de 20 anos que estava encostado lá. E não era o Michelangelo que era para fazer, né? Mas, no fim, sobrou para ele, e ele, então, ficou encarregado de fazer a sua obra. E é claro que, quando ele foi
usar o mármore, e ele viu que precisava de refazer, de pensar em novos instrumentos. Ou seja, aquilo que ele tinha idealizado impôs para ele a utilização de certos instrumentos e, ao realizar sua obra, certamente foi levado a refazer os seus instrumentos. E o Davi tem aquela posição dele apoiada numa perninha, assim, né? Porque o Michelangelo viu que tinha uma falha no mármore, e aí, como tinha essa falha no mármore, ele precisou de fazer um apoio diferente do que ele tinha idealizado. Então, vejam que coisa fantástica, né? Porque isso tem tudo a ver com a nossa atividade de ensino, né? Com o que nós fazemos no ensino, né? Então, a ação dirigida a um fim, né, tinha um objeto ideal, ele tinha um plano, e diz que vocês se estudarem um pouco a história da arte, vocês vão ver que o Michelangelo era um cara muito determinado, né? Ele metia a mão na massa mesmo, né? Diz que ele era de fazer assim. Vejam que a objetivação não foi de acordo com o que ele pensou, porque instrumentos e operação lhe impuseram, e o próprio objeto que estava sendo idealizado, e o próprio mármore lhe impôs a criação de uma forma que não era especificamente aquela que ele tinha feito. E a gente utiliza dessa perspectiva aqui quando a gente fala de atividade orientadora de ensino, que eu vou falar um pouquinho depois para vocês. Então, para vocês, só para então, ter aqui essa imagem, né, de como é que nós estamos pensando aí na atividade pedagógica. E aí o conceito de atividade nos dá elementos para que nós possamos, inclusive, voltar nessa afirmação que eu acabei de fazer. Então, o Leontiev, quando ele fala do conceito, quando ele nos dá o conceito de atividade, é muito interessante, porque é muito operacional. A gente percebe que ele faz uma leitura aí, né, do Marx, né, que está muito presente aqui nessa definição, né? Ele diz assim: são processos psicologicamente caracterizados por uma meta, a que o processo se dirige, ou seja, o seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo. Então, se a gente volta aqui no que eu acabei de mostrar para vocês, dá para a gente perceber, então, esse movimento, mas eu tenho uma imagem que os meus alunos aqui já viram muito eu fazer, mas eu tive semana passada eu estive lá no Mato Grosso, é muito interessante como a gente vai aprendendo as coisas assim, né? Então, numa palestra, o cara me deu uma interpretação dessa imagem aqui que eu achei muito interessante. Então, vejam, será que aqui podemos considerar uma atividade, de acordo com o que o Leontiev coloca, né? Vamos lá na definição. São processos psicologicamente caracterizados por uma meta, aqui o processo se dirige ao seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar, né? Então, está aqui. Então, esses sujeitos certamente tiveram que entrar em um acordo, eles certamente foram mobilizados, né, para poder pegar essa coitada dessa onça aqui, né? E utilizaram um instrumento que é o instrumento que era possível de ser usado nas condições objetivas que eles viviam. Então, isso quer dizer o seguinte, que nós usamos os instrumentos de acordo com o momento histórico, o momento social, com as possibilidades que a sociedade de cada época nos dá. Agora, aí lá em Cuiabá, semana passada, um senhor veio me dizer assim, olha, professor, depois que acabou, né, a minha fala, né, ele veio falar para mim, professor, você viu que tem um índio que não tem a flecha, né? Vocês vejam, não tem a flecha aí, tá? Só os outros têm. E ele disse que isso representa uma lenda lá dos índios da região, eu
o Wellington que me deu essa imagem, né? Que esse aqui possivelmente deve ser, essa imagem representa um ritual de passagem, né? Onde esse sujeito não pode ter a flecha, ele tem que enfrentar a onça sem flecha. E esses aqui, eles auxiliam para que ele não seja morto pelo animal. Então, o objetivo aqui não é nem o objetivo de pegar a pele, nem pegar a carne do animal, mas tem um outro objetivo, que é um objetivo de incorporação, né, de um sujeito na nova categoria, né, no novo extrato social do qual ele vai começar a participar. Mas tem tudo a ver, então, com esse conceito de atividade que eu acabei de falar para vocês. Bom, então, o que nós devemos considerar, então, é que a cultura, né, tudo que o homem produziu culturalmente, se nós vamos para a escolarização, nós precisamos da atividade pedagógica. Como é que nós tornamos compreensível e nos apoderamos, nos apropriamos daquilo que foi produzido socialmente? Pela atividade pedagógica. E a atividade pedagógica também é uma ação dirigida a um fim. Pegando aí o mesmo conceito de atividade. Tem um objeto ideal, que é a apropriação de um conceito. Tem um plano de ação, que é a objetivação, que é um significado de um novo nível de conceito. Então, quando os alunos, pegando essa atividade que eu dei agora para vocês, eles sabem como é que pode traduzir para mim a representação do número, a representação do pedaço de terreno com a corda. Só que, ao final do plano de ação que eu estabeleci com eles e do que nós fomos realizando, chega a um significado novo, chega à formulação do conceito. Então, esse é o processo de significação. Ou seja, tem uns instrumentos com os quais nós estamos lidando, que são os outros conceitos, né, que tem um significado social já aí colocado. Tem as operações, que é o conhecimento real, né, desse sujeito, que ele já dispõe, né? Mas é esse movimento aqui do significado e do sentido, vamos dizer, pessoal, que cada sujeito já traz, que vai me levar a uma síntese nova, a um novo nível de compreensão do conceito. Ou seja, quando eles chegam à compreensão do que é a fração, ou seja, é diferente de você ensinar a fração usando a pizza, né? Aquilo é puro conhecimento empírico, né? É só pela aparência mesmo do que está ali. Quando eles colocam em movimento, pelo processo de análise e síntese, que se desencadeia com o problema desencadeador, nós vamos vendo quais são os vários elementos que estão em jogo na formulação do conceito. E quem vai fazendo isso é professor e aluno no processo de interação na comunidade de aprendizagem. Por isso que eu vou trazendo vocês para ir compreendendo a cada momento como é que cada um desses elementos estão presentes no processo de significação do conceito. E, mais uma vez, isso não é linear, né? Porque cada sujeito que participa tem o que nós chamamos do sentido pessoal, né? Tem a sua história, tem o seu modo, tem os elementos que ele traz da sua vivência e que estarão em jogo nos processos interativos em sala de aula. E é por isso que nós, professores, não dominamos tudo. Igual Michelangelo, a obra será certamente diferente daquela que idealizamos.
Agora, nós também podemos incorporar a mesma, né, a imagem também, né, a perspectiva do Michelangelo, de sermos artistas, né, de também estarmos organizando, né, também nós temos organizado intencionalmente, né, a nossa atividade de modo a produzir a melhor obra, né? Só que nunca é como nós realmente pensamos que pudesse, né, aquilo que nós idealizamos. Então, na atividade educativa, nós temos a atividade de ensino e a atividade de aprendizagem. E eu gosto de separar essas duas atividades. Não ligo isso por hífen. Né? E por quê? Porque o professor, o seu motivo, né, ele tem um motivo que é diferente do motivo do aluno. E diz o Leontiev, diferentes motivos, diferentes atividades. Nós podemos, pelo processo, né, de aproximação, vamos dizer assim, do sujeito, e pela compreensão que ele vai tendo do valor do conhecimento, nos tornarmos cúmplices. Ele, então, entender que o conhecimento é relevante. Isso é difícil para a criança hoje, né? É difícil para o adolescente hoje, é difícil para o estudante hoje se colocar no mesmo nível. Só na pós-graduação que nós conseguimos isso, e na pré-escola. Eu costumo dizer que é na pré-escola e na pós-graduação que a gente tem, né, mais essa possibilidade. Né? A minha pesquisa de doutorado eu fiz na pré-escola, e eu vi o quanto as crianças eram entusiastas, né, assim, pelo conhecimento, do mesmo jeito que nós temos na pós-graduação, né? Podemos ter, né? Então, está mais próximo. Então, a atividade de ensino tem um conceito, um significado social, um sentido pessoal do professor, ou seja, o seu motivo, e o aluno também, ele tem que entrar, não é, na atividade de aprendizagem, aprender um conceito, tem um significado social para ele, tem o sentido pessoal dele, e, no fim, nós vamos chegar a um conhecimento de qualidade nova. As pessoas da minha idade e da minha origem, né, tinham uma motivação muito séria para ir para a escola. Né? Eu não queria ficar na roça. É verdade, isso era não, a roça, eu não quero. Meu pai dizia, se não estudar, vai ficar aqui na roça. Não. Eu queria que fosse uma coisa um pouquinho mais leve, né? Porque era muito pesado. Com 7 anos, 8 anos, eu ia para a roça, não tinha jeito. Né? Então, tinha, né, um sentido pessoal para mim o estudo, né, que certamente é diferente hoje da criança, que aquilo parece uma coisa tão naturalizada, né, que a escola é uma imposição tão grande para ele que, se ele pudesse se livrar da escola, seria muito bom. Então, como foi falado ontem pelo Arthur, o Jorge, né? Hélio, né? Pelo Hélio, né? Então tem o jogo, a atividade principal da criança é o jogo, mas quando vai para a escola, então a atividade principal que o Leontiev coloca aí é a atividade de estudo, né? Que o Davidov também defende como sendo uma atividade de estudo. Eu gosto de chamar de atividade de aprendizagem, né? Porque é mais brasileiro e a gente entende melhor quando se fala da atividade de aprendizagem. Então, é difícil, gente, o adolescente, né, que também vai, quando está na escola, na situação que está hoje, ele não vê muito sentido, né, no conhecimento que está posto hoje, né, como sendo relevante, como sendo importante para a aprendizagem. Então, nós temos, sim, aí um grande problema, que é de fazer com que nós possamos ter uma cumplicidade aqui, né, entre o professor e o aluno,
para a apropriação do conhecimento como nós achamos que deveria ser. Então, o aspecto, né, relevante que nós colocamos aí na atividade de aprendizagem, né, e aí a gente pega o conceito a partir do Ruptsov, né, que foi um seguidor aí do Davidov, onde na atividade de aprendizagem nós devemos considerar a importância, né, da atividade coletiva, a repartição das ações e operações iniciais, troca de modos de ação, compreensão mútua, comunicação, planejamento das ações individuais e, no fim, a reflexão. Então, tem todo um movimento que é, por um processo de análise e síntese, que me leva, sim, a fazer aí a um novo nível de conhecimento a partir do momento em que ele começa a resolver o problema desencadeador. E aí nós fazemos isso pelo que nós chamamos de atividade orientadora de ensino, e esse nome orientadora vem exatamente por conta daquela perspectiva que eu coloquei para vocês ali atrás no gráfico, onde a gente via que a objetivação não é direta, né? Então, nós temos um plano, né, um plano de ação, nós temos os modos de desenvolvimento, né, das nossas ações, as operações, os instrumentos, a avaliação, né, mas nós não fazemos isso de uma forma mecânica. Nós não tem aí uma visão determinista, né? Nós temos um processo, né, onde isso vai acontecendo até chegarmos ao desenvolvimento, aquilo que nós consideramos como sendo o desenvolvimento do pensamento teórico. Então, fundamentados, né, nessa perspectiva do Leontiev, então, os sujeitos são os professores e os alunos, pressupõe a existência de um problema desencadeador de aprendizagem, que eu mostrei para vocês, permite a interação entre os sujeitos, enquanto soluciona a situação-problema coletivamente, mediada pelo conteúdo, atribuindo sentido às suas ações, enquanto se apropriam do significado da experiência da humanidade. Está sempre sujeito a transformações, à medida em que a necessidade, motivo e objetivos se alteram, é elemento da formação do aluno e também do professor, e considera o movimento lógico e histórico do conceito, e mobiliza para a formação do pensamento teórico. Então, é esse movimento que nós consideramos como sendo um trabalho preponderante do professor na organização da sua atividade. E é por isso que é complexo, né? Porque nós vamos vendo, né, com o tempo o quanto nós precisamos de história, de geografia, de sociologia, de psicologia, de filosofia, né, para sermos professores. Porque todos esses elementos eles estão presentes quando eu penso nos objetos de ensino, né, quando eu penso nos conteúdos, né. E aí o conteúdo, né, nós estamos utilizando aqui numa perspectiva de objetivo social. O que é o conteúdo? O conteúdo é o objetivo social que nós consideramos como sendo relevante, né, para que seja apropriado pelas crianças, apropriado pelos sujeitos. Então, quando você pensa hoje no conceito novo, por exemplo, dengue teve que se tornar um conteúdo, porque ele está tão presente, né, ele é tão importante hoje, né, nós considerarmos isso aí como sendo uma ameaça, né, para nós, né, nós brasileiros, né, que precisamos, de alguma forma, escolarizar, vamos dizer assim, esse conteúdo. O H1N1, quando chegou, né, nós tivemos que voltar a uma necessidade, a compreender uma necessidade básica da humanidade, que estava meio esquecida, que é a ideia de higiene, né? Então, para a saúde, né, a ideia de higiene, a higiene é um conceito muito importante. Então, só quando nós tivemos essa ameaça que estava tão presente ali, revisitamos a ideia de higiene, aí aparece todo um conjunto de outras práticas sociais que nos permite fazer
ou seja, de tornar isso compreensível, né, para os nossos alunos. Então, ainda nessa perspectiva da atividade orientadora, então nós vamos considerar o sujeito como professor, o conteúdo, esses conhecimentos teóricos, necessidade, processo de humanização dos sujeitos que estão envolvidos nesse processo, o motivo nosso, no caso, é a organização do ensino, o objeto, transformação dos conhecimentos teóricos, de modo que os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem possam apropriar-se dele. Então, o exemplo lá do Cordas 1000 é nessa perspectiva, como é que o sujeito vai se apropriar, né, do conhecimento que é o conhecimento teórico e não apenas considerar os aspectos visuais, vamos dizer assim, do conceito de fração, que isso é passado quando, por exemplo, se discute conceito de fração dividindo o chocolate, dividindo a pizza, né? Então, é só a aparência, vamos dizer assim, do conceito. Tem um objetivo, que é ensinar as ações, definição de procedimentos teóricos, metodológicos, de como trabalhar com os conhecimentos teóricos, e a operação, que é a utilização dos recursos metodológicos que auxiliarão o ensino. Então, no caso ali do Cordas 1000, nós temos materiais que nos ajudam a sistematização daquele conceito, né? A gente usou o barbante, mas podia ter usado o material dourado, régua Cousinet, um quadro de frações, né? Então tem um monte para fazer as frações equivalentes, né? Tem um monte de outras formas de chegarmos, né, de que vão auxiliar a esse processo de apropriação do conhecimento. Aí, como síntese desse movimento, uma aluna minha fez essa síntese que eu acho que representa, né, ele mostra mesmo esse movimento, né, que nos dá a possibilidade de, inclusive, perceber como é que a avaliação está presente, né, em todo esse processo de concretização da atividade pedagógica. Então, a atividade orientadora, então, tem um conteúdo, que são os conhecimentos teóricos, que estão envolvidos aluno e professor, né, nesse processo, atividade de ensino, atividade de aprendizagem, os sujeitos, a necessidade de ensinar, que é aprender, tem os motivos, a organização do ensino, a assimilação dos conhecimentos teóricos, as ações, definição dos procedimentos de como trabalhar conhecimento teórico, resolução de problemas, né, de aprendizagem, operações, utilização dos recursos metodológicos que auxiliarão o ensino e a utilização dos recursos metodológicos que auxiliarão a aprendizagem. Então, cada aluno ele também tem o seu modo, né, de se apropriar dos conceitos, ele também estabelece formas, né, de como se apropriar daquilo que está em movimento na atividade de ensino. E, no fim, nós fazemos uma avaliação, dizendo, nós estamos presentes ali na atividade, a gente vai percebendo se esse movimento ele está se dando, e se não, como é que eu vou aprimorando cada vez mais a minha atividade. Ou seja, esse é o processo de aprendizagem do professor. Esse é aquilo que, no movimento mesmo do ensino, como é que eu cada vez mais vou tendo compreensão de como é que eu me aproprio do conhecimento na atividade pedagógica. Então, a atividade orientadora de ensino é mediadora, né, da atividade do professor e do estudante, tem um motivo, de ambos devem coincidir, ou seja, o motivo de apropriação pelo estudante da experiência histórica acumulada pela via do pensamento teórico e dos conceitos científicos, visando o desenvolvimento do psiquismo, das funções psicológicas superiores, né? Então, cada vez mais, o professor ele também vai adquirindo novos elementos de compreensão da sua atividade e o sujeito vai para um outro nível de compreensão daquele conceito. É importante gerar nos alunos a necessidade de se apropriar dos conceitos, o que pode ser feito através da chamada situação desencadeadora da aprendizagem, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a situação desencadeadora,
a gente pode fazer isso tanto com jogos, com situações emergentes do cotidiano e com o que nós chamamos de história virtual do conceito. História virtual do conceito é aquela atividade que eu falei agorinha para vocês. O Cordas Mil é o que nós podemos chamar de uma história virtual do conceito. E quando a gente pensou nesse nome, não se falava tanto de virtual como se fala hoje, né? Era virtual no sentido de que pode ser, poderia ser, que tem semelhança com, ok? O que pode ter acontecido na história. Os jogos, isso é muito interessante. Eu vou ver se eu mostro para vocês uma atividade que é um jogo de boliche, né? Quer dizer, como é que nós nos apropriamos também do jogo, mas o jogo que tem a possibilidade de desenvolver um conteúdo, não é o jogo pelo jogo. Como é que dentro dele nós desencadeamos aí um processo, né, de apropriação do conceito que é inerente, né, àquela atividade que a criança vai desenvolver. E a história, as situações emergentes do cotidiano são aquelas que é para o professor ficar muito atento, né, na sala de aula às perguntas das crianças, né? As crianças às vezes chegam e dizem, olha, professor, hoje tem 3 luzes queimadas. Aí você diz, e quantas estão acesas? Como é que eu posso contar mais rapidamente as acesas do que as apagadas, né? Então, é uma situação que emerge ali, às vezes, na lida, né, na sala de aula, e que permite o professor daí desencadear um processo de ensino. Então, uma aluna minha estava fazendo estágio, né, e uma escola, naquela época dos bichinhos, do bicho virtual, né, daqueles, como é que chamava? Não, Pokémon não. Você é novo, hein, Vinícius? Pokémon é novo. É o Tamagotchi, né? E então, a diretora não deixava as crianças levarem os bichinhos para a escola, né? Aí, o que essa minha aluna fez? Ela inventou uma creche dos bichinhos. E foi uma coisa fantástica, né? Porque eles tinham que ver a hora que tinha que dar o alimento, quanto que comia, né? Mas foi um trabalho fantástico que ela fez, né? E isso é uma situação emergente, né? Uma imposição que era feita da diretora, ela transformou aquilo numa atividade de ensino e permitiu, então, às crianças de pré-escola, né, lidar com vários conceitos, vamos dizer assim, né, que estavam presentes ali naquela atividade de lidar como na creche, né, de cuidar dos bichinhos, né? Porque vocês, não sei se vocês lembram, né, mas era um trabalho complicado, né, que nossos filhos faziam, né, com aqueles bichinhos. Bom, no caso da matemática, né, então, nós também devemos pensar, dizer, como é que esses elementos aqui, que são, o Bishop, né, diz que, quando ele fez uma pesquisa, né, ele viu que isso aqui era muito comum em quase todas as comunidades que ele pesquisou. Então, a ideia de medir, a ideia de contar, de calcular, jogar, localizar e explicar. Que a gente podia ficar um bom tempo tratando de cada uma dessas ideias, como é que elas podem ter aparecido, né? Isso já foi bastante estudado, né? Mas o aspecto que a gente quer ressaltar aqui é que, para cada uma dessas ideias aqui, nós precisamos compartilhar significados, né? E cada uma dessas ideias aqui, elas se desenvolveram ao longo da história humana até chegar na complexidade que nós temos hoje de conhecimento. Então, nós estamos chamando de cultura, no caso aqui da cultura matemática, isso tudo que foi produzido a partir desses elementos bastante iniciais, né, que foram necessidades humanas, até chegarmos ao que temos hoje, os prédios inteligentes, né, como temos aqui, né? Então, o desenvolvimento das ideias matemáticas, tal como advindas, né, dessas necessidades básicas, elas chegam também ao que o Bishop chama de uma tecnologia simbólica, né? Que tudo isso pela necessidade, essas necessidades integrativas, que é uma necessidade básica humana, né? Ela advém, né, da produção e distribuição de bens e o desenvolvimento das representações, vai me levando constantemente ao aprimoramento
do desenvolvimento de uma linguagem, né, que nos permite interagir como nós hoje interagimos. Então, o que nós temos aí, né, é uma matemática que vai da sensação à explicação, né, que leva a uma produção de significados e, por conseguinte, a apropriação de conhecimento, a gerar novos conhecimentos, como nós temos a cada momento sendo produzido. Então, o conhecimento matemático vai, né, dessa necessidade do sujeito, é desenvolvimento social, e a escola, então, vai tratar isso aqui, que nós estamos chamando de uma matemática escolar. Então, todo o processo de significação, ele é histórico e lógico. A cada momento, né, hoje, como vimos, né, na palestra da tarde, né, como é que, num determinado momento, o Euclides pega tudo que tinha sido produzido, né, de matemática, né, até aquele momento, e sistematiza e organiza. Por quê? Porque o momento histórico exigia isso, né? Na Revolução Industrial, o momento histórico exigia se fazer as leis de Newton, porque aquilo foi o que promoveu, o que possibilitou consolidar uma revolução, que é a Revolução Industrial. Então, quando se escreve F igual a MA, agora vale não só na Inglaterra, mas vale inclusive lá no meu Piauí. E é possível fazer isso, né, se utilizar desse conhecimento numa nova dimensão. Então, o conteúdo matemático é produzido, nós podemos pensar aí de que existe, o matemático tem o seu objeto, e nós temos o objeto do educador matemático. No caso aqui, o que nós estamos discutindo é esse objeto do educador matemático. Quando o matemático produz lá as suas equações, né, essas equações foram muito importantes para, por exemplo, desenvolver o sistema de código de barras, por exemplo, né? Mas nós nos apropriamos, né, desses conteúdos que foram desenvolvidos pelos matemáticos, e nós temos o papel, né, de transformar isso aqui em um modo, né, de nos apropriarmos dessa cultura humana que está sistematizada de uma forma lógica agora pelo matemático. Então, tem um objeto do conhecimento, o conhecimento matemático, o educador matemático, então, ensina, né, esse conteúdo, instrumento de intervenção no mundo, ensina o modo de aprender conteúdos e o modo de interagir no mundo. Tem que dar esses elementos, né, para nós termos essa compreensão. Então, na escola, eu tenho esse movimento, né, de dinâmica de produção histórica, né, do conhecimento. Ela possibilita essa relação aqui entre produtores e consumidores, né? Tem uma referência que é a história da matemática, que é histórico e lógico. Nesse movimento tem o histórico e o lógico. E isso aqui nos dá a possibilidade de, então, ter situações, problemas, para podermos nos apropriar desses conceitos. Então, por isso que eu fui levando vocês para a compreensão desse papel, né, da história da matemática, como sendo a história da produção da cultura humana, como sendo esse modo, né, de nós produzirmos conhecimento que era necessário, relevante para o desenvolvimento da humanidade em cada um dos momentos históricos que fomos passando. Então, nós podemos, então, considerar esse movimento um saber específico, né, que produzido, vamos dizer assim, pelo matemático, e um saber pedagógico que nós, educadores matemáticos, temos que transformar em atividades de ensino, de modo a nos apoderarmos desse conteúdo. Então, esse é o processo que nós vamos tendo, né, e aí, como síntese, voltando àquilo que nós já tínhamos colocado lá atrás, então, uma cultura escolar que precisa se acontecer pela atividade pedagógica, com uma ação dirigida a um fim, que tem um plano de ação, tem uma objetivação, tem um significado e tem um sentido, que é um sentido pessoal. Então, muito obrigado.
Eu vou só mais uma coisa. Eu vou ver se eu dou uma outra carta aqui para vocês, né, uma outra atividade, um outro problema desencadeador. Essa carta aqui já é famosa. Espera aí, deixa eu ver se ela está aqui. Está aqui. Eu vou ler a carta para vocês, porque essa carta ela é interessante para... Tem uma intencionalidade aí, vocês vão ver como é que ela se encaixa dentro desse conceito de atividade orientadora de ensino. A carta é a seguinte: caros colegas uspianos, como vocês... Está dando para vocês lerem aí, não? Não, né? Deixa eu ver se aumenta aqui a letra. Não aumentou nada, né? Mas juro que eu iluminei aqui para aumentar. Aumentou um pouquinho mais, né? Mas eu vou ler. É assim: como vocês sabem, estou em UAIP, lugar maravilhoso para conhecer os avanços dos seus acadêmicos em matemática. Já participei do primeiro seminário. O nosso tema foi a descoberta de um sistema de numeração de uma comunidade chamada Caetité. Os renomados professores Ovatzug e Oigres apresentaram as suas descobertas iniciais baseadas em escrita que parecem representar os bens de um rico senhor daquela comunidade. O professor disseram que foi possível perceber que as quantidades de 1 a 12, em ordem crescente, podem ser representadas da seguinte forma: menor mais n, menor i, menor, menor mais, menor n, mais i, mais menor, mais n, ni. Descobriram também que o povo caetité, embora não muito desenvolvido matematicamente, já tinha o símbolo do zero, que é o i. Os professores mostraram a inscrição que representava a figura de um jegue, seguida dos símbolos mais n menor. Supondo que quem fez essa inscrição estava querendo representar o valor do jegue, supomos. No próximo seminário, pretendemos descobrir a lógica do sistema de numeração dos caetités. Acreditamos que isso poderá trazer grande contribuição para entender a cultura desse povo. Estou enviando-lhes esse resumo do que já presenciei, porque sei o quanto vocês ficarão desafiados para encontrar uma solução geral para o problema investigado. Aí eu coloco mais o seguinte problema: peço-lhes que procurem descobrir qual o sistema de numeração dos caetités, pois isso daria grande prestígio para a nossa academia. Se vocês conseguirem descobrir, escrevam os nossos numerais, com os nossos numerais, quanto custa o jegue. Escrevam também quanto será 23 e 203 na escrita caetité. E mais um desafio: calculem no ábaco e passem para a escrita a soma 23 mais 203 em linguagem caetité. Por favor, escrevam de forma detalhada todas as soluções encontradas, pois preciso reproduzi-las para nossos colegas acadêmicos de UAIP. Vocês podem mandar a resposta por e-mail. O meu endereço eletrônico aqui aí tem, Maud Moura. Então, vejam que, de novo, a gente tem aí um problema desencadeador, que eu estou chamando de problema desencadeador. E o que nós precisamos, de conceitos para bolar uma história como essa, para bolar uma situação desencadeadora como essa. Ok? Bom, estou à disposição, se quiserem. Então,
Então, muito obrigada, professor, né, pela palestra. E, devido ao adiantado da hora, nós só vamos abrir uma pergunta. O professor vai estar conosco amanhã? Sim, e daí nós podemos abrir para mais perguntas amanhã, porque nós temos um problema de logística nesse momento que nós temos que resolver, por isso que não podemos nos adiantar muito no tempo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que, devido ao adiantado da hora, é a minha ameaça, né? Ninguém quis se manifestar. Mas amanhã nós estaremos abertos às perguntas. Eu vou convidar o professor a sentar na mesa de finalização da parte da manhã, e aí nós vamos abrir perguntas para o professor também, tá? Ah, então... Você quer? Fale. Ah, você queria que eu mostrasse? Uma peninha. Não sei se vai dar tempo. Olha... Desse aqui? Então tá, é um livro que saiu novo, aí chama Educação Matemática e Pesquisa na Teoria Histórico-Cultural. Tá? Então aqui tem muito disso que a gente... É um trabalho feito pelo grupo, né? São vários artigos, onde são os orientandos, e os antigos, os novos, né? O pessoal do grupo de pesquisa que foi fazendo em dupla, em trio, né? Então é um trabalho muito amadurecido, né, desse grupo aí, do GEPAP. Tá? E aqui é um outro, esse livro aqui saiu pela editora Edições Loyola, tá? E esse aqui saiu pela Cortez, que chama Educar com a Matemática Fundamentos, né, onde a gente discute vários desses conceitos que a gente falou para vocês, mas aqui nós estamos muito mais numa vertente mais filosófica, né, da matemática, tá? Do ensino de matemática. Tá bom? Então é isso. É uma pena, não dá para a gente discutir. Eu estava querendo ver se a nossa... Mas vamos discutir no shopping, né, Fome? Tá bom? Sim, nós vamos ter um tempinho no final da da apresentação da manhã, né? Porque realmente nós temos um problema logístico aqui agora, nesse momento. Eu gostaria muito de convidar a professora Manu e a Flávia que viessem dar um presentinho simbólico para o nosso professor, que o senhor foi o nosso presente de hoje, então nós vamos dar um presentinho nosso agora. Estamos, mas não vou sortear agora. Eu vou, assim, dizer que vou sortear tudo amanhã, hein? Amanhã para vir ou hoje para quem ficou? Ah. Tá certo. Não, vocês têm razão. Não, quem ficou até agora merece, né? Então, vamos lá. Ah, é? Então, mas espera aí, eu tenho que achar. Sim, por favor. Ah, é? Você tira uma foto? Muito bem. Professor, fale um número que tem a lista aqui, ó. 17, vamos lá. 17, Andréia, Florencio, Eduardo de Deus. Está presente? Não. Gente, vai ser difícil, olha, porque nós temos 202 aqui. 18, Angelita Mineto Araújo. Ah. Não, ai, que triste. Não, esse é o Júnior. Mais um. 15. Ana Paula Knopik. Ah. 45, tá. Eliane Fernandes.
Não, outro, vai. 36. Claudiovani. Ah! Mas o que é isso, gente? Era para ser, tem jeito, né? Agora a prof vai tirar foto de você.